Glória a Deus, amados, convosco está no ar o programa A Última Hora. Este programa é uma produção da Igreja Assembleia de Deus do Calvário, localizada na 385 da Ashley Boulevard, ao norte da cidade de New Bedford. Amados, pela graça de Deus, temos as nossas reuniões realizadas durante a semana. Nossas reuniões são realizadas durante a semana às 7 horas da tarde. Portanto, cada terça-feira temos a nossa reunião de ensino. Às quartas-feiras, nossa reunião para jovens e não jovens em inglês. Glória a Deus. Para todos quantos não entendem bem o português, terão a oportunidade de aprenderem as palavras do Senhor Deus em inglês cada quarta-feira. Às quintas-feiras, nossa hora de oração, e aos sábados, nossa reunião de louvor a Deus. Aleluia. Glória a Deus para sempre e eternamente. Se tu queres deixar teus pecados, entregar tua vida a Jesus, tu terás e na última hora um caminho brilhante de luz. Glória a Deus. Aos domingos pela manhã, a nossa escola dominical às 9h30. Amados, a nossa escola dominical é estudo da Bíblia, onde a palavra do Senhor nosso Deus é ensinada de um modo sistemático e é para toda a família. E aos domingos à tarde, pela graça de Deus, voltamos à casa do Senhor, lugar do nosso ajuntamento. Aleluia. Casa do Senhor é casa de oração, glória a Deus, onde o povo do Senhor se reúne para louvar a Deus e aprender de Deus, aleluia, e ser edificado, aleluia, com as palavras do Senhor nosso Deus, sendo pregados ou ensinadas, glória a Deus. Amados, eu vou ler um texto sagrado que ainda está em Efésios, no capítulo 3, glória a Deus. Eu dou graças a Deus por esta oportunidade que o seu Deus eterno me concede de chegar onde você se encontra, meu amado e querido ouvinte. Digo isso com sinceridade e verdade, com mais uma pequena porção da palavra do Senhor Deus eterno. Meu amado e querido ouvinte, a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira, ela é digna de toda a aceitação, aleluia. Ainda que sou nada, meu amado e querido ouvinte, mas foi este nada que Jesus Cristo chamou. Foi este nada que Jesus remiu, foi este nada que Jesus perdoou, foi este nada que Jesus fez, o que hoje sou pela bondade de Deus, aleluia, um anunciador das boas novas, glória a Ele para sempre e eternamente. Amados, o texto sagrado de Efésios capítulo 3, verso 2 diz assim: se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, glória ao nome do Senhor nosso Deus. Então a graça de Deus já foi dito, está escrito mais de uma vez, foi dada. Termina a história. Ela não somente foi dada para o apóstolo Paulo, para anunciar o Evangelho, mas também ela é dada para nós hoje, cristãos dos nossos dias, e de cristãos para os que já são salvos, mas do modo geral, a graça de Deus é oferecida para todos. Por exemplo, o apóstolo, ele escreve aqui para a igreja de Colossenses, e vejamos o que é que nós podemos aprender, glória ao nome do Senhor, com este texto que assim se expressa. Eu vou ler o verso 5 e eu vou ler o verso 6, porque fica mais completo e mais compreensível, porque diz assim o verso 5, Colossenses capítulo 1, verso 5 e 6, diz assim: por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Agora o que eu quero mais aqui, o verso 6 diz assim, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós,
isto é, falando, frutificando o Evangelho. A pregação do Evangelho, ela frutificava nos dias dos apóstolos. Mas e a gente pode dizer assim, mas será que hoje não está frutificando? Me parece que não está frutificando como nos tempos antigos, porque as pessoas não estão, parece que muito interessadas, porque, especialmente falando aqui nos Estados Unidos, pela graça de Deus, parece que as pessoas têm fartura de pão, têm tudo necessário, então não estão muito interessados. Mas, de qualquer forma, o que eu quero falar não é isso exatamente. O que eu quero que você entenda é que já vai frutificando no verso 6, a última parte, diz assim, como também entre vós, desde o dia, preste atenção, desde o dia que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Quando é, meu amado, que o Evangelho começou a frutificar? Preste atenção aqui. Quando é que o Evangelho, a pregação do Evangelho começou a frutificar, meu amado, na vida dos colossenses? Diga aqui nos Colossenses, porque é nesta epístola que estamos lendo, mas de um modo geral, pelas demais nações, por onde Paulo falou, ensinou, pregou, enfim, por onde ele passou. Porque diz aqui assim, desde o dia, aleluia, que eles ouviram e conheceram, glória a Deus, a graça de Deus em verdade. Meu amado, é isso que a graça de Deus produz numa vida, meu amado e querido. Mudança, aleluia, há fruto, glória ao nome do Senhor. Quando nós recebemos a graça de Deus, aleluia, meu amado, nós somos frutíferos, glória a Deus. A palavra em nossa boca, meu amado, ela pode frutificar. Eu dou graças a Deus, porque nós não podemos explicar tudo de uma vez só, porque há muito para falar acerca da graça do Senhor nosso Deus, mas eu glorifico a Deus, porque tudo é pela graça do Senhor nosso Deus o que você e eu podemos receber. Por exemplo, o apóstolo Pedro, glória a Deus, na sua primeira epístola, no capítulo 5, eu vou ler, meu amado e querido 20, o verso 12. Então, prestemos atenção aqui. Aqui já foi lido no capítulo 1 e verso 6 de Colossenses, da Epístola aos Colossenses, que fala de conhecer, ouvir e falar, aliás, ouvir e conhecer a graça de Deus em verdade. O que é que significa isso? Conhecer a graça de Deus em verdade? Mas será que há uma graça de Deus falsa? Meu querido e prezado ouvinte, nós vamos entender aqui melhor, porque veja bem, preste atenção aqui, ali diz, ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Preste atenção aqui, o verso 12 da epístola, a primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 5, verso 12, diz assim, por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi abreviadamente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes, glória ao nome do Senhor. Eu louvo a Deus, eu glorifico o nome do Senhor, porque em Colossenses 1,6 o apóstolo fala da verdade de Deus, né? Da verdade verdadeira da graça de Deus. Meu amado e querido ouvinte, eu vou ler o texto novamente para você, querido e prezado, e vejamos o que nós vamos, aleluia, aprender deste texto sagrado aqui. Por exemplo, já foi lido, mas vou reler outra vez, porque às vezes eu fico assim meio um pouco atrapalhado, meu amado e querido ouvinte, mas vou ler novamente, que diz assim, o verso 6, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Aqui fala da graça de Deus em verdade. O que significa a verdadeira graça de Deus. Aqui não é o apóstolo Paulo que está escrevendo, mas o apóstolo Pedro falando da verdadeira graça de Deus. Então vemos em Colossenses 1,6 que a graça de Deus em verdade, que era conhecida dos cristãos em Colossos, meu amado, mas aqui o apóstolo, vou reler o verso 12 do capítulo 5 de 1 Pedro, que diz assim, por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi abreviadamente, exortando, preste atenção aqui há uma exortação do apóstolo, aleluia, para os cristãos
que ele escreveu esta epístola. Diz, exortando e testificando, aqui duas palavras muito importantes, exortando e dando testemunho. Testificar é dar testemunho, que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estais firmes. Bom, nós podemos pensar assim, mas afinal de contas, o que é a verdadeira graça de Deus? Meu amado, se você acompanhou os programas desta semana, claro que você ouviu palavras diferentes acerca da graça de Deus, mas eu quero que você entenda exatamente que foi dito em programas anteriores que quando nós recebemos a graça de Deus, em verdade, meu amado, a nossa vida é mudada, a nossa vida é transformada. Sabe por quê? Por causa da graça do Senhor Deus Eterno. Quando você fala da graça do Senhor Deus Eterno, é da operação de Deus na vida de uma pessoa que crê em Jesus Cristo, o Senhor. Então essa graça que é de Deus, que vem de Deus por Jesus Cristo, o Senhor, ela começa a trabalhar na tua vida, mudando a tua vida, meu amado, e levando você a Cristo Jesus, o Senhor. Porque aqui está dizendo, testificando, exortando e testificando que esta é a graça de Deus, na qual estás firmes. Ele não somente testifica, ele não somente exorta, mas ele confirma que os cristãos para os quais ele escreveu, estavam firmes na graça que eles haviam recebido de Deus, que era a verdadeira graça. Amados e queridos, então a graça de Deus, quando ela é recebida por uma pessoa, essa vida ela é transformada, essa vida é regenerada, essa vida passa a servir ao Senhor, eu diria com alegria, com gozo de alma, a despeito, evidentemente, sejamos sinceros e honestos, a despeito de aflições, pelas quais nós passamos que não gostaríamos de passar, às vezes tribulações que não gostaríamos de passar por elas, mas graças a Deus, pela graça do Senhor Deus, que é a verdadeira graça de Deus, aleluia. A verdadeira graça de Deus é a graça salvadora, regeneradora, transformadora de vidas, aleluia. E é pela graça de Deus, por meio da fé em Cristo Jesus o Senhor, que você pode alcançar o perdão dos teus pecados e o dom da vida eterna. Quando ele diz aqui a última frase, testificando que esta é a graça de Deus na qual estás firmes. Como é que o apóstolo sabia que a graça de Deus estava na vida dos cristãos para os quais ele escreveu, meu amado? Porque ele está dizendo, ele dá testemunho e afirma, meu amado, e sabe por quê? Porque quando uma vida ela é cheia da graça de Deus, vou repetir novamente, ela é mudada, ela é transformada. Então, o seu viver, ele é diferente do viver antes de conhecer a verdadeira graça de Deus. E é isso que o apóstolo, meu amado, ele afirma, aleluia, que os cristãos para os quais ele escreveu estavam firmes na verdadeira graça de Deus. Querido e prezado ouvinte, você tem recebido a graça de Deus já? Ou você é uma daquelas pessoas que gosta de ouvir o evangelho da graça de Deus? Você gosta de ouvir o evangelho até, mas eu devo viver a minha vida. E você até pode pensar assim, quando eu morrer, Jesus vai me perdoar e eu vou para o céu, porque Jesus é bom, Jesus não condena ninguém. Querido e prezado, se você é uma pessoa que pensa assim, sai deste caminho errado, que te levará à perdição. Volta-te para Cristo Jesus e receba a graça de Deus, aleluia, no teu viver diário. Amados, convosco esteve o pastor Isidoro Garcia. Para mais informações, o nosso website, assembleiadedeusdocalvario.com. Também o nosso programa A Última Hora pode ser visto no canal 95 de televisão desta cidade de Universo, cada domingo pela manhã, às 11 horas. E no canal de televisão de língua portuguesa, o nosso programa está no ar. Pela graça do Senhor, meu Deus, cada sexta-feira, das 5h30 às 6 horas. Amados, o Senhor, meu Deus, vos abençoe grandemente, com as riquezas da sua graça e bondade, vos enche os vossos corações. Glória a Deus.